Olá, muito boa noite para você que assiste a Rede Vida. Estamos agora no terceiro bloco do Frente a Frente com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Eu lembro a você que, infelizmente, não vou poder fazer as suas perguntas, porque o programa de hoje foi gravado à tarde por uma questão de agenda do ministro Ricardo Salles. Ministro, o senhor esteve na Europa, falando em agenda, o senhor teve uma agenda extensa na Europa, logo depois da reunião, da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Como é que foi essa viagem? O senhor enfrentou alguns protestos que foram divulgados, mas isso atrapalhou os problemas ambientais que o Brasil vem passando? Atrapalha a assinatura do acordo do Brasil, do Mercosul com a União Europeia? Bom, em primeiro lugar, lembrar que todo o governo democrático, como é o do presidente Bolsonaro, respeita opiniões diferentes. E as opiniões diferentes são legitimamente apresentadas em qualquer esfera. Claro, dentro das normas legais, com respeito e tudo, urbanidade, e dessa forma nós convivemos com toda a diversidade de opiniões. O governo eu fiz, e outros do governo também, outros ministros em momentos distintos, viagens de esclarecimento à Europa. A Europa e aos Estados Unidos e outros países do mundo, o presidente mesmo agora na viagem à China, ao Japão, ao Oriente Médio, mostrando que o Brasil tem feito essa lição de casa e na área ambiental tem muita coisa positiva, não só feita como continua fazendo. E isso ficou claro na viagem que eu fiz à Europa. Tive reuniões com autoridades públicas, tive reuniões com investidores, grandes investidores do Brasil no presente ou potenciais investidores do futuro. Por exemplo? Várias importadoras de produtos agrícolas brasileiros, produtos industriais, enfim, que tiveram a gentileza de abrir as suas agendas para se reunir conosco, seja na Embaixada em Paris, na Embaixada do Brasil na Alemanha, na Embaixada do Brasil em Londres. Nas três oportunidades, nós tivemos grandes reuniões com os principais parceiros comerciais do setor privado brasileiro, tive reuniões com os ministros de meio ambiente, com os secretários, com todas as autoridades relacionadas ao tema e também com a imprensa, levando os dados, levando as informações, as estatísticas que mostram que muita dessa desinformação que se fez em torno do desmatamento e da queimada no Brasil e no exterior não eram verdadeiras. Isso não quer dizer que nós não tenhamos problemas, que o Brasil não possa avançar em muitos marcos legais, regulatórios. Não temos a pretensão de dizer que o Brasil é perfeito, mas que nós não somos, de hipótese alguma, os responsáveis por problemas ambientais do mundo, até porque, por exemplo, na parte de gases de efeito estufa, o Brasil é responsável por apenas 3% das emissões mundiais, enquanto que os países desenvolvidos respondem por cerca de 80%. Especialmente 70%. A China, né? A China está no segundo grupo, né? A China, a Índia e o Brasil estão no grupo dos em desenvolvimento. Mas, de qualquer forma, o Brasil tem muita coisa positiva para mostrar, é preciso fazer permanentemente essa campanha de informação, levar dados e estatísticas, e foi o que nós fizemos na Europa. Foi muito positivo. Foi muito positivo. O governo Bolsonaro tem sido visto como um governo que está implementando as boas reformas, que são as reformas necessárias, combatendo a corrupção, avançando na agenda da infraestrutura, fazendo o que é necessário na parte de autonomia energética. Enfim, nós temos uma agenda muito positiva e o mundo todo, o mundo que olha fatos ao invés de se permitir ser, digamos, levado pela desinformação, reconhece todo esse trabalho. O acordo comercial Brasil-Mercosul e União Europeia é uma oportunidade para os dois grupos. É bom para a Europa, é bom para o Mercosul. Há algumas preocupações de abertura de mercado na Europa, sobretudo visões protecionistas com relação ao setor agropecuário, mas, por outro lado, há interesse industrial por parte deles também. O Brasil e os países do Mercosul também têm interesses na abertura, por outro lado, também têm que se preparar para essa abertura. Todo o processo de negociação comercial... Mas eles têm cobrado muito, né, ministro, do Brasil na área ambiental? Mas faz parte, Denise, porque é o tema do momento. O Brasil é um grande player mundial do agroambiental, quer dizer, nós somos muito fortes no agro, somos muito fortes na agenda ambiental e isso, de certa forma, é um assunto que está permanentemente na atenção do mundo. Então, essa atenção, é claro que no momento em que se estabelece um acordo comercial e que precisa ser regulamentado, etc., as pessoas se voltam mais ao detalhe e nos permite, inclusive, como foi a viagem para a Europa, apresentar informações, apresentar dados e mostrar que a realidade
mesmo do Brasil ambiental, é muito diferente de certos sensacionalismos que foram feitos, quer seja pela desinformação ou com o objetivo de atrapalhar o acordo comercial ou arrecadar fundos lá fora. O que o senhor classifica como sensacionalismo que foi feito nesse período? Não, por exemplo, uma coisa que foi dita, que o Brasil tinha desmontado as suas políticas ambientais. Não é verdade. Eu fiz a pergunta para os jornalistas em todos os lugares e ninguém soube dizer um único caso concreto, tirando a fofoca, qual foi o único caso concreto de desmonte de estruturas ambientais que o Brasil fez. A legislação continua intacta. O Brasil não mexeu na legislação, os órgãos são os mesmos que nós recebemos, inclusive se a fragilidade foi herdada da má gestão anterior, que não cuidou do quadro de funcionários, de orçamento, de organização. Enfim, esse é um governo que está fazendo, por exemplo, a abertura dos parques para aumento da visitação dos parques nacionais, das unidades de conservação federais, aumentando, inclusive, a oportunidade de ecoturismo, de visitação no Brasil. Há uma série de trabalhos, nós fizemos o Sistema Integrado de Resíduos Sólidos no Brasil, essa agenda de qualidade ambiental urbana, que é o grande problema dos 80% dos brasileiros que vivem nas cidades. É a falta de saneamento, é a má gestão do lixo, que foi abandonado por anos no Brasil, a qualidade do ar, que graças ao etanol não é pior. Então, vários temas, que a agenda de combate ao lixo no mar. Enfim, o Brasil tem feito muita coisa e agora precisa avançar prioritariamente nesses temas que ficaram para trás. Agora, voltando aos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro, naqueles dias, lá em setembro, durante a abertura da Assembleia Geral da ONU, ele deu uma entrevista para mim lá nos Estados Unidos, o senhor estava até no dia lá, acompanhou de perto a fala do presidente para a Rede Vida de televisão, e ele disse que os índios têm mais que fazerem a mineração e também plantar nas terras indígenas e ele quer abrir a mineração nas terras indígenas. Como é que é isso? Como é que o senhor vê? Isso vai precisar de uma outra regulamentação? Tem que ter limite? Ele disse que o presidente, na entrevista, disse que tem que ter limite, mas ele não foi específico, assim. Ele não conseguiu detalhar que é uma coisa que ainda precisa ser feita. O presidente Jair Bolsonaro, em todos os temas de interesse do Brasil, tem adotado uma atitude muito corajosa, muito correta e transparente, no sentido de permitir que se faça o debate da política pública, seja ela qual for, debate esse que foi, em muitos casos, vedado, proibido. Esse debate foi jogado para baixo do tapete. Então, o presidente está permitindo que esse debate seja feito no Brasil, permitindo que as diversas visões sejam colocadas sobre a mesa. No tema específico da questão indígena, qual é o ponto principal do presidente? E está absolutamente correto. Quer dizer o seguinte, o índio pode ter a vontade própria, não precisa de terceiros decidindo por ele, seja de órgãos, ou de ONGs, ou de quem quer que seja, que até hoje se arvorou no direito de falar em nome dos índios. O que o presidente tem dito, os índios são pessoas iguais a todos nós, têm direito de escolher o que é bom para eles. Aqueles que escolherem um determinado caminho terão essa escolha respeitada. Outros que quiserem atuar de maneira produtiva, ter uma atuação em questões de produção agrícola, por exemplo, como tem no estado do Mato Grosso a etnia dos parecis, que produzem com qualidade. Enfim, o papel que o presidente tem defendido é o de reconhecer a autonomia do índio, enquanto ser humano igual a todos nós, de decidirem pelo seu próprio destino e não submeter as suas decisões a terceiros, a órgãos, a ONGs, a supostos representantes que falariam em nome da totalidade dos indígenas, e o presidente tem aberto essa possibilidade do diálogo. Agora, ministro, para isso vai precisar de uma nova legislação, né? Ou eles podem adotar o que já é feito hoje para a exploração agrícola na Amazônia? Não, há medidas que podem ser melhoradas através de questões administrativas e há outras que dependem de mudança legislativa que passam pelo Congresso, e o Congresso, como todos os outros temas que o presidente tem tratado, respeita o debate feito na Casa Legislativa, incentiva esse debate, as diferentes visões, e a melhor decisão que for tomada pelo Poder Legislativo naquilo que lhe compete, o presidente respeitará. Agora, ministro, não é um risco abrir a mineração, por exemplo, nas terras indígenas? Denise, como é que o senhor vê? Qual a sua opinião sobre essa? Não funcionou no Brasil a política do faz de conta. Alguns outros no passado fizeram de conta que não há mineração na Amazônia, quando, na verdade, até o fim do ano passado, 31/12/2018, portanto, antes do presidente Bolsonaro ser presidente da República, haviam centenas
de locais de mineração ilegal na Amazônia. Portanto, não adiantou fazer de conta que esses locais não estavam lá e que essa mineração não está sendo explorada. Uma série de recursos de ouro, diamante, cassiterita, vários metais preciosos, brasileiros, pedras, estão sendo retirados, levados embora do Brasil, sem gerar emprego. Inclusive, esses mineradores vieram aqui. Não, sem você ter... Na porta do Palácio Planalto, pediu ao presidente que liberasse. Não, eles vieram aqui e vieram como foram ao Congresso e foram em diversas outras instâncias apresentar a sua visão. O governo ouve a visão de todos os grupos. Isso não quer dizer que vai escolher um caminho A, B ou C. O fato é que é preciso discutir isso de maneira aberta, não criar políticas desconectadas da realidade. Não adianta fazer de conta que não existia, até o dia 31 de dezembro de 2018, mineração na Amazônia. Ela estava lá sendo feita com desrespeito às regras ambientais, problemas sociais graves, uma série de problemas que decorrem justamente dessa não formalização. Então, toda vez que você faz de conta que um problema não existe, para ver se ele passa, ele não só não passa, como se agrava. E foi isso que aconteceu com a questão da mineração na Amazônia. Ou seja, então o senhor acha que tem que abrir para que possa até regulamentar e ter conhecimento do que está sendo feito? Eu acho que precisa discutir o tema de maneira madura, com base técnica, ouvir fatos e evidências, coletar dados. Há muitas vezes uma discussão que, ao invés de discutir os dados e as evidências técnicas, discute-se chavões, como se o simples nome do tema, indígena, Amazônia, etc., desqualificasse o debate. Não, o debate tem que ser feito em cima de dados, estatística, técnica, e esses dados vão demonstrar qual é a melhor opção a ser tomada. É uma discussão aberta, não há vedação ao debate. A pior coisa é esse patrulhamento sobre o debate. É necessário manter essa discussão de forma aberta, equilibrada e que todos apresentem as suas opiniões. Além da questão da mineração, também houve lá nos Estados Unidos a Climate Summit. O senhor até citou a cúpula do clima. O senhor chegou a mencionar aqui no bloco anterior. E o Brasil, o governo brasileiro ficou de fora. Como é que o Brasil vai entrar nessa discussão? Bom, na verdade... Uma vez que é um país tão importante nessa área, né? Nós estávamos lá com uma equipe do Ministério, inclusive, representando oficialmente no evento. Ao Brasil, porque não estava representado pelo chefe de Estado, o presidente, em razão da cirurgia que fez, estava se recuperando, como você sabe bem. E como eu, como ministro de Meio Ambiente, não sou chefe de Estado, não nos foi dada a palavra para falar na abertura. Até adolescentes participaram, né? Como aí você vê como há uma certa manipulação dessa agenda. A Greta Thunberg, uma garota brasileira um também. Argumento formal para evitar que o governo brasileiro possa falar no evento e depois, ao mesmo tempo, você cria um espectro de debate para se contrapor à agenda brasileira num ambiente multilateral, o que nos demonstra que não há tanta espontaneidade assim nesse debate. Mas o importante é que o Brasil apresentou os seus dados, apresentou em Washington, em Nova York, Londres, Paris, Berlim. Fomos compreendidos, ouvidos, e ficou clara que grande parte daquela desinformação que permeou aquele período não era verdadeira e que, portanto, se coloca a questão em bases muito mais concretas. Outro evento que o governo federal também ficou de fora foi o Sínodo da Amazônia. Foi um evento da igreja para tratar de questões relacionadas à Amazônia, preservação do meio ambiente, defesa dos povos da Amazônia. Os governadores depois chegaram a participar, de certa forma, do Sínodo da Amazônia. Eles chegaram a ter reuniões a respeito. Como é que o senhor vê essa questão do Sínodo? Bom, os governadores foram para uma reunião no dia seguinte ao término do Sínodo. Eles foram para uma reunião na Universidade da Pontifícia Católica em Roma. Então, eles foram fora do Sínodo. Mas, de qualquer relacionado forma, ao Sínodo, mas fora. Mas o governo brasileiro também se fez representado pelo Itamaraty. Enfim, foi uma discussão de um dia, essa discussão foi colocada lá. O tema ambiental e todas as questões são muito importantes. Eu tendo a não misturar questões de religião com questões políticas e questões geopolíticas. Eu acho que são temas diferentes. Qualquer tentativa de misturar isso não é boa. Nós temos aqui discussões de outras naturezas para serem feitas e o governo brasileiro não se furta a nenhum debate. E ele tem que ser feito sempre com base na técnica, no bom senso, no respeito mútuo e no entendimento do que é melhor para a população do Brasil. Nós somos o governo do Brasil. E o governo do Brasil olha, como o presidente Bolsonaro sempre disse, pelos brasileiros.
e também, em especial, para os mais de 20 milhões de brasileiros que, na nossa opinião, foram deixados para trás na Amazônia, região mais rica do Brasil, com o pior IDH do nosso país. O pior índice de desenvolvimento humano está na Amazônia, sinal que alguma política daquilo que foi pensado até então para a Amazônia não deu certo. E o que o senhor tem assim de prioritário para a Amazônia nos próximos 3 anos? O que é que o senhor quer deixar como a sua marca para encerrar o nosso programa? É importante essa agenda de desenvolvimento sustentável da Amazônia, fazer a regularização fundiária, o zoneamento econômico-ecológico, receber finalmente o dinheiro que foi prometido do mundo para o Brasil, pelo pagamento pelos serviços ambientais, mercado de carbono e tudo isso, e finalmente a agenda da bioeconomia. Todos dizem que a Amazônia vale mais de pé do que devastada e nós concordamos amplamente com isso, só que até hoje essa agenda não foi capaz de atrair investimentos privados que gerem efetivamente esse desenvolvimento econômico sustentável. Investimentos como cosméticos, indústria farmacêutica, indústria alimentícia, enfim, que deem emprego e oportunidade para os nossos irmãos brasileiros. Ver a vocação da região. Então. E respeitar sempre a questão ambiental. Agora tem que olhar também para as pessoas. As pessoas não podem ficar de fora desse debate ambiental. Bom, ministro, nosso tempo infelizmente acabou. Foi um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E já fica o convite também para o senhor voltar no ano que vem com mais notícias sobre o meio ambiente aqui para o nosso telespectador da Rede Vida. Muito obrigada. Obrigado, Denise. E para você que nos assistiu, uma boa noite e até a semana que vem. Zé Maria Trindade, se você está aí nos assistindo, uma boa noite e obrigada aí a você, nosso telespectador, pela audiência. Nós voltamos na semana que vem, mas não saia daí não. Entra agora o Jornal da Vida, com as notícias do Brasil e do mundo. Até a semana que vem. Tchau.